E hoje, principalmente dando início a esse tema aqui no programa Mulher.com, como Janeiro Branco, né, como cuidado com a saúde mental, a gente precisa entender também que muitas vezes essa tristeza, essa depressão ou alguns outros problemas na saúde mental podem desencadear algumas dependências, inclusive. Por isso, a gente com muito carinho recebe quem eu já cumprimentei no início do programa. Júlio, você é muito bem-vindo. Júlio César Borges, especialista em dependência química. Obrigado, Rita. É um prazer estar aqui mais uma vez, junto também com a Jennifer, né? Para a gente falar de um assunto tão importante, né? Que é a saúde mental, principalmente quando a gente fala de dependência química. E por falar em Jennifer, vamos apresentá-la a vocês também. Jennifer, boa tarde. Seja bem-vinda ao Mulher.com. Boa tarde, Rita. Boa tarde, Júlio. Como que vocês estão? Nós estamos bem felizes aqui de ter você conosco para esse bate-papo, porque nós precisamos levar às pessoas esperança, sim, todos os dias, mas a informação pode mudar um destino, pode mudar uma vida, e é isso que nós queremos hoje aqui na companhia de você, como profissional, psicóloga, e também do Júlio como especialista nesta área. Perfeito, perfeito. E olha, só para vocês entenderem, a gente começou falando sobre o Janeiro Branco, sobre a depressão, que é uma das doenças que quando a pessoa não consegue essa ajuda, ela não consegue pedir ajuda, na verdade, ela acaba buscando outras formas de aliviar essa dor. E eu tenho certeza que você, como psicóloga, Jennifer, deve ter ajudado muitas pessoas a entender essa fase que está vivendo e principalmente quando a pessoa muda o seu caminho tentando buscar esse alívio. De que situações você já conviveu e já orientou? Perfeito, Rita. Rita, antes eu gosto sempre de dar assim, uma introdução, né? Da gente entender um pouquinho dessa questão do transtorno da dependência química, porque a gente vê, né, que muitas das vezes as pessoas vinculam um caráter ao uso de substâncias, né? Ou uma questão de ter forças ou não para aquilo, quando na verdade é isso mesmo que você nos disse, né? Muitos transtornos, além de trazer todos os sintomas que já tem de humor, algo nesse sentido, vai muitas vezes também tem o comórbido, né, que a gente fala, que é o transtorno da dependência química, né? Então, eu já, né, trabalhei em clínicas de internação para a gente buscar essa nova estrutura de vida para o paciente. Então, por que é importante essa saúde mental, né? É justamente para ensinar o paciente essa regulação emocional, tá? Então, muitas das vezes a gente vê aí o paciente ter o uso de substâncias, né, ou até mesmo do álcool, devido a essa autorregulação que eles não sabem fazer. E aí recorrem ao uso de substâncias, porque é aquilo que eu sempre, né, trago como brincadeira, mas que no fundo é uma verdade. A droga, ela traz uma sensação imediata e boa, né? Porque senão ninguém usaria, né, a substância. Só que é boa no imediato, naquele instante, que afaga aquele sentimento, que traz um outro tipo de sensações, né? Depois a gente gera muitas consequências diante desse uso, né? Então, afeta uma família, afeta esse usuário, afeta muitas vezes também a saúde social dele, né? Então, o trabalho, os amigos. E a gente vai notando que essa pessoa ela vai deixando de ter um autocuidado, né? Então, já tem uma doença ali que muitas vezes precede essa doença do transtorno da dependência química, né? Porque ela não vai andar sozinha. Então, geralmente eu falo assim, é muito provável que uma substância química depois gere um transtorno mental. Mas nem sempre o transtorno mental vai gerar o transtorno da dependência química, né? Então, eles podem estar separados ou o uso de substância pode gerar um transtorno mental pior depois, né? Então, a gente vê ou como comórbido ou como consequência do uso ou qualquer tipo de transtorno de humor, né? Muitas das vezes ali envolvido. Então, esse paciente ele chega, né, a um grau deplorável mesmo, né?
Quando a pessoa busca nas substâncias, sejam as drogas ou mesmo o álcool, esse alívio para o que ela está sentindo, ou mesmo esse desejo de estar bem com a galera, né, que começa ali na juventude, essa pessoa sempre acha que a hora que eu quiser parar, eu consigo. Sempre tem esse pensamento, mas essa dependência, e o próprio nome já diz, torna essa pessoa que buscou como um alívio o status uma dependência mesmo, e isso é muito difícil de tirar da pessoa. Sim, com certeza, porque realmente, né, como o nome diz, é uma dependência química. Então, ela não é apenas emocional, onde a gente consegue ali com a terapia, né, fazê-la se regular e ter novas condições, formas de olhar para a vida para sair daquilo. Então, é um trabalho multidisciplinar. A gente vai trabalhar ali com a medicação para realmente cortar esse movimento químico que acaba acontecendo, né? Então, assim, às vezes até a gente percebe algumas medicações, por exemplo, benzodiazepínicas, né? Que são sarja-pretas. A gente tem que tomar cuidado já com elas, porque ela também vai causar, né, uma dependência química. Não são todas as medicações que vão causar, mas a benzodiazepínico, ela tem esse fator, né? Então, o cérebro, ele tem uma composição que a gente vai chamar ali de neuroplasticidade, da sinapse, o sistema límbico. Então, tudo isso envolve, né, o paciente ele ter esse autocontrole ou não. Então, dependendo da droga, por exemplo, o crack, uma vez que usa já causa aquela dependência química, né? Diferente, por exemplo, da maconha, que a gente consegue tirar esse paciente mais fácil. Mas nem sempre o paciente vai ter essa facilidade, porque também vai depender dessa condição de neurofator, né? Então, alguns pacientes, por exemplo, lidam bem com perdas, outros não. Então, esse paciente vai ter uma tendência, né, à dependência muito maior, por exemplo. Então, cada caso é um caso, né? Cada pessoa vai ser de um modo diferente. Mas uma coisa é fato, todas vão precisar desse multidisciplinar, da medicação, para tirar a dependência que é química. O cérebro, ele entende através do processo químico, né? E olha, o que é interessante, Jennifer, é que além de buscar a ajuda externa com médicos, psicólogos e toda essa equipe multidisciplinar que você citou, há também um esforço interno descomunal para que a pessoa que queira sair realmente saia. Eu vou envolver o Júlio aqui na nossa conversa, porque o Júlio também, hoje você é um especialista e você foi estudar e etc. Mas por que você foi buscar toda essa informação para ajudar tantas pessoas, como a Jennifer colocou, que querem sair dessa? Ou que não sabem por que entrou, exato. Né? Então, Rita, assim, primeiro, né, aqui nas redes Século XXI é uma casa onde quantas vezes eu vim aqui para dar meu testemunho, né? Então, por que hoje eu trabalho, eu resolvi, eu tenho minha profissão, mas eu tenho o meu lado social, que é uma missão de vida, vou colocar assim. Então, eu tive um problema com droga na minha vida com 15 anos. E como a Jennifer comentou, assim, muito cirúrgica, eu comecei com a depressão. Eu tinha 15 anos na época. E eu vejo hoje, por exemplo, na época não tinha rede social, tá? Mas eu me comparava com os meus irmãos, o que me gerou uma depressão e uma baixa autoestima. O que me fez querer viver coisas que eu jamais tinha imaginado antes, mas que para mim, eu liguei aquele botãozinho e falei, cara, eu quero viver porque afinal de contas eu quero ser alguém. Então cada um obviamente tem os seus chamados, os seus motivos para entrar na dependência química. Alguns são abusos, né, que sofrem. Eu vejo muito lá no Instituto Padre Haroldo, no qual sou voluntário, algumas histórias muito difíceis, assim. Mas eu acredito que muitas vezes a maioria delas é uma escolha muito pessoal, porque eu vim de uma família, Rita, que me ensinou o caminho. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, nenhum deles bebe álcool nem nada. Eu optei. Então, no meu processo de depressão, eu quis fugir daquele buraco onde eu estava e eu escolhi a droga. E aí como que começa, né? Começa por vários motivos. Curiosidade, né? Eu lembro que a gente estava até comentando aqui nos bastidores qual que é a droga que mais causa problema na sociedade. O álcool, né? Assim, não estou dizendo que não pode se usar, pode-se, mas tem que usar com moderação, né? Tem que tomar muito cuidado com isso.
Mas o álcool é a porta de entrada para outras drogas, que depois, até falando, eu estava conversando, né, sobre a parte química, que eu sempre converso com os adolescentes, de uma maneira até mais leve, mas a gente está acostumado a criar dopamina, né? Você faz um exercício físico, por exemplo, o começo é chato, né, a academia. Mas depois, quando você faz 21 dias, 30 dias, você já começa a sentir falta da academia, porque aquilo fez um bem para o teu corpo. Mas aquilo é a dopamina do teu corpo, serotonina que está sendo criado, que seu corpo gosta daquilo, é bom, isso é saudável. É uma química saudável. Essa é a química saudável. Agora a droga não, a droga é o oposto disso. A droga já te dá um boom assim absurdo de dopamina e serotonina. E aí, para você querer aquilo de novo, eu sempre falo, né? A primeira vez você nunca vai chegar nela. Nunca. Então, o primeiro uso tanto de maconha, de álcool, de cocaína, de crack, você não vai chegar. Porque o próximo uso vai ser muito menor. E vai caindo, e vai caindo. E então, a pessoa vai buscando cada vez mais. Exato. E por que chama dependência química? Porque você está dependente dessa química que o seu corpo necessita tanto. Que as pessoas, obviamente, não entendem. Elas acham que é gostosinho, dá prazer, e de fato dá, a gente não pode ser hipócrita, porque senão não tinha um monte de gente usando. Então é gostoso? Mas vai te matar. Isso vai ter um custo lá na frente. E, enfim, aí a pessoa vai... Ou ela aumenta a dose da droga para sentir aquilo que ela sentiu, ou ela vai para uma droga um pouco mais pesada, que geralmente a gente chega no fundo do poço, que é o crack, e aí a pessoa se perde totalmente, porque ela perde toda a noção fisiológica, então ela não vai no banheiro, ela não toma banho, ela não escova os dentes, ela tem relação sexual com qualquer pessoa para poder, né, ter ali a pedra, né, do crack, e aí é o que a gente vê numa Cracolândia, por exemplo, né? Que são pessoas que parece até a gente brinca, né? Parece The Walking Dead, aquela série, né, de zumbis. Por quê? Porque de fato eles estão ali largados, acordados 24 horas usando droga, porque... Só que assim, ninguém começou no crack. Começou lá atrás, sempre tem um histórico, né? E olha, a gente está aqui ouvindo esse exemplo. Ele deu toda a trajetória em poucos minutos. Eu não sei como você conseguiu fazer isso, mas é esse o caminho. As escolhas erradas feitas num determinado momento da vida vai ter uma cobrança ao longo de toda ela, culminando em algo muito mais sério e muito mais doloroso, não só para a pessoa, mas para os outros no seu entorno. E nós vamos continuar conversando com a Jennifer, conversando com o Júlio no próximo bloco. Obrigada a quem já colocou aqui as participações. Obrigado a Nádia Pipa, da cidade de Balsas, no Maranhão. Um abraço para você. Ela disse que adora o programa. Obrigada aí a Benedita Aparecida Corrá. Ela é não falou a cidade, mas falou que está ligadinha no programa. E daqui a pouquinho, Maria do Socorro, eu falo a tua participação conosco. Intervalo, um copo d'água e a gente volta já. Maria do Socorro deixou para mim a mensagem aqui no nosso chat. Boa tarde, Rita Maria. É a pura verdade, é a realidade. A depressão é uma doença, mas os médicos dão o medicamento para nos ajudar. Mas a gente tem o nosso Deus e que os médicos, mais do que os médicos, eu tenho a Deus. E eu acho que é por aí mesmo. Tem outras participações aqui, daqui a pouquinho eu coloco. A Maria do Socorro é de Teresina, no Piauí. Obrigado por sua participação. E a gente, aproveitando aqui o Júlio ao meu lado, a gente estava falando sobre essa dependência, como você começou aos 15 anos, a partir dessa comparação com os irmãos, essa necessidade de ser mais descolado, ser melhor, provar. Quer dizer, se provar, quer dizer, tudo isso te ajudou a entrar, mas você deu um start, falou, peraí, eu vou parar. Sim. E isso, a partir dessa sua parada, que você começou a falar, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar os outros? Sim, eu vou até entrar com números aqui, tá? É um número real isso. E assim, é óbvio que não é um número, vamos colocar assim, um número feliz, mas é real. De cada 10 pessoas que são dependentes químicas em tratamento, 3 se recuperam, 7 fatalmente, né, vai acontecer alguma coisa, ou vai recair, ou vai morrer, enfim, é um número real que a gente vive nas comunidades terapêuticas. E por que esses 30%, eles saem disso? Saem por conta de uma palavrinha extremamente importante, que é a espiritualidade. Então, eu sou um fruto disso também. Eu era ateu, eu sempre vim de uma família católica, mas quando com 15 anos eu abandono a igreja, começo a me tornar ateu, então aí tem esse processo, né, de depressão, e aí entro num colégio muito longe da minha casa, que eu sempre conto a história, e aí como eu estava longe, eu falei, eu posso tudo, e aí foi, né?
E depois de 10 anos, então com 25 anos, entra o processo onde eu paro de usar droga. Por que eu paro? Não é porque eu decidi, mas é porque minha mãe rezou por mim. Então aí aconteceu um milagre, né, do que eu chamo de despertar espiritual, por conta da oração da minha mãe. E aí eu entro no meu processo de caramba, eu preciso, o que eu estou fazendo da minha vida, vamos acordar e começo a entrar. E começa o processo de mudança de comportamento, que essa é a parte mais, assim, largar a droga, se você realmente decidir, você vai passar abstinência, vai ser difícil, você vai conseguir. O problema é a mudança de comportamento. Aí você tem que trocar de amigos, tem que trocar de ambiente, você tem que trocar de tudo para você começar. Então essa é a parte, assim, vamos colocar assim, mais difícil. Mas aonde que a gente percebe onde estão os detalhes, né? Que eu sempre falo com os pais quando eu converso com eles. Nos detalhes são vários, mas eu vou dar um exemplo que eu tive em casa. Eu comecei a parar de conversar com os meus pais. A falta de diálogo, porque você já não tem mais assunto. Então você se fecha socialmente dentro da sua casa, você se fecha para diálogo, você fica introspectivo, mas na rua não, na rua com os amigos você, né, é daquele jeito, né, solto, aberto. Mas em casa não, introspectivo. Sinais físicos, começa o olho vermelho, né, para quem usa maconha, pupila dilatada. Comportamentos para quem usa cocaína, a pessoa fica mais agitada, ela fica mais corajosa. Então, assim, tem sinais de comportamento onde a pessoa muda totalmente, físico. Às vezes a pessoa, por exemplo, quem fuma maconha tem a tal da larica, né, que o pessoal fala que dá fome, então a pessoa começa a engordar mais, porque começa a comer mais. Enfim, gente, tem muitas coisas. No meu caso eu repeti de ano. Eu sempre fui um aluno mediano, nunca fui um aluno bom, assim, tirava a média para passar, mas eu repeti o primeiro ano do colégio. Então esse foi um sinal. Se ele está repetindo e foi por causa de presença, onde ele estava, se ele não estava na sala de aula. Então os sinais, assim, Rita, que a gente precisa começar a perceber. E aí eu quero só concluir dizendo o seguinte, existe um pregador, um missionário católico, que uma vez ele fez uma pregação e marcou uma frase que ele falou assim, olha, desde criança eu olho nos olhos dos meus filhos, porque eu consigo saber se eles estão mentindo ou se eles estão falando a verdade. E esse cara está profundamente certo, porque eu lembro que quando eu comecei a usar droga, o meu pai vinha me buscar no colégio, a primeira coisa que eu fazia era baixar minha cabeça. Eu não conseguia olhar nos olhos do meu pai. Por quê? Porque eu ia mentir, ele ia saber o que eu estava fazendo. Então, a dica que eu dou assim para os pais é percebam os detalhes, comportamento social, comportamento físico, sinais físicos, comportamentos do tipo tá sumindo dinheiro, alguma coisa assim, tá precisando de dinheiro, tá pedindo dinheiro demais, tá comendo demais, tá comendo de menos, e comportamento na escola, no trabalho, enfim. Mas mais do que isso, a dica que eu dou é olhem nos olhos dos filhos de vocês. E eu vou completar todas essas dicas que você deu com uma dica preciosa que ele falou no comecinho, quando ele decidiu parar, que foi um milagre da vida dele. A mãe dele rezava por ele. Mães, não desistam dos seus filhos. Existe uma frase das mães que rezam pelos filhos, que é mães de joelho, filhos de pé. Então não desistam de rezar pelos seus filhos. E agora eu passo para a Jennifer, que é psicóloga e especialista também em dependência química, e ela já trabalhou na pastoral da sobriedade na Regional Sul, então tem aí uma larga experiência, e você ouviu com certeza o que o Júlio falou. Os pais devem tomar esse cuidado e ajudar os seus filhos pela psicologia. De que forma? Certo. Eu acho que o Júlio pontuou, assim, comportamentos essenciais que vão apresentando mesmo esse adolescente, né? Que a gente pega ali do final da infância para a adolescência, a vida adulta mesmo. A gente tem que sempre prestar atenção nos marcos do desenvolvimento dessa criança e adolescente, né? Alguns comportamentos, uma certa irritabilidade, é normal ali devido às mudanças hormonais e tudo mais. Mas eu acho que até mesmo antes da gente eu gosto, né, de falar sempre de trabalhar com a prevenção, né? Então, antes da gente já perceber quais são os comportamentos que podem apresentar ali com o uso de substâncias, quais são os comportamentos anteriores a isso, né? Então, como alguns transtornos podem levar ao uso, vamos prestar atenção, né, quando os nossos filhos estão muito isolados, muito irritados, eles estão muito distorcidos, né, eles têm uma visão de mundo de forma distorcida, por exemplo, né, como o Júlio trouxe, de pensar que a família não o ama tanto, de pensar que o irmão era melhor. Então, muitas das vezes, essa parte cognitiva, né, da pessoa, ela precisa ser bem trabalhada.
eu até brinco, né? Eu tenho um filho de 2 anos, ele vai desde há 1 ano na terapia. E aí todo mundo fala, mas o que ele tem? Nada, ele não tem nada, né? A gente trabalha com a prevenção mesmo, de ensiná-lo como lidar com as emoções, ensiná-lo como lidar com situações para não ter, né, nenhum tipo de risco de fazer essa regulação emocional com o uso de substância que, né, como o Júlio bem colocou, um uso de dopamina muito grande, né? Então me parece que aquilo é bom e nem sempre é. Então às vezes a gente vê a mãe ali já desesperado depois, né, percebendo o uso do filho, o que faz, o que deixa de fazer, e aquele período é difícil mesmo, né? Às vezes a mãe se sente incapaz, impotente frente àquilo, né? E realmente é difícil até para os profissionais ajudar essa pessoa, né? Então, a mãe, o melhor que ela pode fazer é, de fato, colocar seu joelho no chão, declarar ali o amor que tem pela vida daquele filho. A ciência mostra que quem tem uma crença, né, quem tem uma religião, qualquer que seja, tem chances muito maiores de se recuperar de qualquer coisa. Então, é mais fácil eu sair de um quadro quando eu creio em algo do que não, né? Então, eu acredito que os sinais e sintomas ali dessa criança, desse adolescente, ele vai estar justamente nesse movimento social dele, no comportamento social, na forma com que ele reage sobre as coisas. É sempre muito irritado, é sempre muito sentido incompreensível, ninguém compreende ele, ninguém o ama, ninguém se coloca no lugar dele. Então é uma visão de mundo muito distorcida. Então, o menor que sejam os sinais, os sintomas ali, é importante levar para um psicólogo avaliar. O que é? Será que já é um uso de substância? Ou ali são sinais, né, de que já existe uma disfunção cognitiva ali, uns sinais e sintomas de algum transtorno que a gente pode prevenir ao uso, né? Essa sua orientação é importante porque muitos adolescentes não querem passar por uma consulta com o psicólogo, porque sabe que o psicólogo vai achar alguma coisa e vai falar para a mãe, né? Mas é importante que essa mãe insista e ache uma pessoa, um profissional da confiança daquele jovem, para que aquele profissional possa ajudá-lo. E aquela que eu sei que vocês fazem isso mesmo, né? Que eu também já coloquei os meus filhos para conversar com psicólogos nas fases de adolescência. Olha, o que nós conversamos aqui não sai daqui. Exato, porque, Rita, hoje a minha clínica ela é online, né? Então sou eu e mais 2 psicólogas que a gente atende o mundo inteiro, fora do país, fora do estado. E hoje um dos quadros que mais tenho atendido é essa desregulação emocional na adolescência e essa dificuldade em passar em terapia. Então a dica que eu dou para a mãe e para o pai é teste, né? Então às vezes eu falo assim, não, fala para ele passar e o que ele sentir ali depois a gente decide. É só para tentar, só para testar. Porque eu, por exemplo, né, eu costumo ter muito ali uma linguagem com esses adolescentes. Não dá pra gente conversar de adulto para adolescente. Não dá para esses pais também só serem orientados e conversar com esse adolescente. Porque o psicólogo ele vai ter o manejo ali de trabalhar de igual para igual. E aí, cara, mano, me fala, o que tá acontecendo? Então é um jeito que a gente pode ter de regularizar, porque a gente ganha eles, né? Olha, Jennifer, eu quero agradecer a sua participação comigo, foi riquíssima. As suas orientações com certeza vão ajudar muitas pessoas. E Mulher.com de coração aberto para recebê-la outras vezes, para estas e outras orientações dentro desse tema e de outros também. Muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço e fico à disposição a qualquer tema. E olha, nós estamos disponibilizando aí os contatos da Jennifer, né, para que vocês também possam conhecer o trabalho dela, uma vez que ela já faz esse trabalho online. É importante que vocês já conheçam aí, ó, Clínica Constância e Mente. Constância e Mente. E tá aí também o WhatsApp para mais informações. E aqui no estúdio, já agradecer a Jennifer, eu quero agradecer ao Júlio. O Júlio, né, tá aqui conosco. E, Júlio, você faz esse trabalho de conscientização nas escolas. Se pais juntos quiserem reunir num condomínio, numa escola, em outro momento, numa comunidade, você dá palestras e orienta? Com certeza. Até precisa ficar claro que é um projeto gratuito. Começou há 10 anos atrás, em 2015. Começou com uma mãe que pediu uma ajuda, curiosamente. Não foi um sonho, eu quero criar um
uma ONG. Não foi. Foi uma mãe que pediu ajuda. Eu dei uma palestra num colégio em Campinas. E aí desse colégio outros professores foram me puxando para outros. E aí quando eu vi, já foi para outros países. O negócio cresceu de uma forma orgânica, assim. Mas sim, podem me chamar no Instagram, no meu WhatsApp. E aí dependendo da agenda, porque geralmente os horários, eu tenho meu trabalho comum, né? Então, geralmente, ou a palestra tem que ser de manhã ou à noite, né? Mas a gente consegue fazer assim, ou em comunidades, ou até mesmo em empresas, já fui em muita empresa, e em escolas principalmente, para a gente conversar sobre isso. É um trabalho de prevenção. Eu vou jogar orientação, vou dar meu testemunho, a gente vai dialogar, e eu sempre falo que o trabalho de prevenção é trazer as informações e as pessoas elas vão fazer o que elas acham que elas têm que fazer. Mas a nossa função é sim trazer uma realidade e uma informação necessária de coisas que de fato existem, né? E que a gente precisa tomar cuidado. Júlio, obrigada por sua participação conosco hoje aqui. Obrigada por dar o seu testemunho e a sua orientação. Eu que agradeço, sempre à disposição.